Muito bom dia para vocês. Estamos mais um Educação Brasileira, hoje para tratar de ensino, ou educação melhor, né, em tempo integral. Eu estou aqui com Patrícia Mota Guedes, que é especialista em gestão educacional e gerente da Fundação Itaú Social. Muito obrigado, Patrícia. E Maria Amabile Mansuti, coordenadora técnica do CENPEC. O CENPEC é o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Muito bom dia. Bom dia. A primeira questão que eu queria colocar para vocês é o que difere a educação em tempo integral? É apenas o tempo na escola? Seria isso, Maria? Não. Todos os trabalhos que nós fizemos ao longo aí dos últimos 10 anos na educação integral nos mostraram o seguinte, que pelo contrário, a questão do tempo é importante, a ampliação da jornada, o Brasil tem uma jornada ainda, comparado com outros países, uma jornada pequena, mas o que define a educação integral é a possibilidade de realmente promover o desenvolvimento integral dos alunos, é a formação integral. Então, e isso é contínuo, certo? Então, podemos oferecer no momento, na época da escolaridade das crianças, adolescentes, jovens, mas isso é para toda a vida, né? Então, é isso que define hoje a questão da educação integral. O que compõe a educação em tempo integral? A educação em tempo integral é o desenvolvimento de várias esferas que compõem o ser humano, né? Afetiva, psicológica, artística, estética, cognitiva, a questão ligada ao desenvolvimento motor, né? Que isso, uma parte disso está dentro, a escola faz, a escola promove. Mas se pensar no desenvolvimento pleno, não caberia só à escola promover isso, ela nem teria condições, como também não cabe só a uma ou outra instituição e nem mesmo só a família. É o conjunto de forças educativas de uma sociedade, de um território, todas as oportunidades que esse território possa oferecer é que vão realmente constituir a oferta de educação integral. Patrícia, a Fundação Itaú Social ela fez recentemente um estudo interessante com o Datafolha, né? Um relatório de junho de 2013 que nós temos aqui, e que, na verdade, escutou um pouco o que as pessoas acham da educação em tempo integral. Qual foi o resultado desse estudo? O estudo trouxe resultados muito interessantes para a gente começar a entender o que o brasileiro no Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, está pensando sobre educação integral. Se ele aprova, se ele não aprova, né? Por exemplo, um resultado que chamou muito a atenção, e esse foi comum para qualquer região do país. Quando os entrevistados, quando os brasileiros são perguntados se o que eles acham dessa ampliação de tempo, de espaços e de conteúdos de aprendizagem, conforme a Amabile falou, né, do ponto de vista de formação integral da criança e do adolescente, 9 entre cada 10 brasileiros consideram que essa abordagem de educação integral é necessária para o futuro das novas gerações. Parte deles nunca ouviram falar do termo educação integral, né? Quando a gente perguntou, a gente viu que só 63%, quer dizer, um pouco mais da metade, já tinham ouvido falar do termo educação integral. Agora, ou seja, a gente tem ainda um grande desafio aí de comunicar, de fazer circular o conceito. Mas quando explicado sobre qual conceito, 9 entre 10, independente de classe, né, A, B, C, D e E, independente de nível de escolaridade, realmente chamou muito a atenção. E outros resultados também, porque a pesquisa foi tentando entender, então, ok, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, que modelos, né, vocês aprovam, quais os problemas que vocês antecipam e de quem é o papel, né, para essa oferta de educação integral. Agora, o público, de uma maneira geral, se mostrou bastante favorável à educação em tempo integral. Bastante favorável. Se a gente olha 9 em cada 10, 90% de aprovação, eu acho que esse é um sinal, tanto desse respaldo da sociedade, né, inclusive para apoiar mais investimentos e mais políticas públicas também, para se fortalecer, se consolidar o trabalho de educação integral aqui no país. Sem falar que as expectativas também são interessantes. A grande maioria vê uma vantagem na educação integral porque o aluno aprende mais. Eles querem que o aluno aprenda mais.
Então, isso também nos chamou bastante atenção. A educação em tempo integral, segundo a definição que o próprio governo utiliza, é que pelo menos a criança fique na escola pelo menos 7 horas na sala de não na sala de aula, né? Na escola, em atividades tanto na sala quanto fora da sala de aula. Agora, pelos dados preliminares do Censo da Educação de 2013, a gente até separou, fez uma pequena compilação dos dados e a gente mostra que ainda é muito tímido a presença da educação em tempo integral no Brasil. A gente tem uma tabelinha, inclusive a gente consegue acompanhar. E no Brasil, a gente, por exemplo, os dados gerais, principalmente no ensino fundamental e médio, a gente encontra dados ainda muito tímidos. Por exemplo, no ensino fundamental, a gente tem 1 milhão de vagas nos anos finais em tempo integral no Brasil, mais 10 milhões sem ser em tempo integral. Na pré-escola, a gente tem 331 mil e 3 milhões, quer dizer, 1/10. E na creche é onde tem mais tempo integral, né? Educação em tempo integral. Tem 1 milhão e o tempo parcial 600 mil, quer dizer, seria onde teria mais desenvolvido a educação em tempo integral. E no ensino médio, que a gente fala bastante aqui no programa Educação Brasileira, no programa do interesse do jovem pelo ensino médio, o tempo integral é muito tímido, com apenas 281 mil matrículas, comparados com as 6.760.000 matrículas que não são em tempo integral, né? E o interessante, só para a gente terminar esse assunto, que no ensino médio, o estado que mais oferece educação em tempo integral para o ensino médio, quase 1/3 das matrículas, é o estado de Pernambuco, com 89 mil matrículas, comparadas com as 240 mil matrículas que tem no ensino médio no estado. Quer dizer, e o estado de São Paulo ainda está muito tímido, ele já começou recentemente com esse programa. O que vocês acham disso? Bom, isso mostra um quadro assim, estamos iniciando as ações, né, que acho que no país ainda não tem uma política para a educação integral. Então, tem alguns programas, tem um programa federal, que é o programa Mais Educação, e estamos tateando e iniciando a experiência de educação integral com alguns resultados bastante satisfatórios. Agora, esses dados que você deu são dos que estão na escola. Se a gente ainda olhar para ver a questão da educação integral hoje, se você olhar, por exemplo, as crianças até 5 anos, que a cobertura, por exemplo, de creche é só 23% hoje, por volta de 23% no país, então você vê que nós ainda temos muita gente fora da escola. Isso também acontece no ensino fundamental e no ensino médio. O ensino fundamental está quase todo coberto, nós temos lá 96%, um pouco mais, de cobertura no ensino fundamental, mas nós temos um problema no ensino fundamental complicadíssimo, que reflete no ensino médio, que na faixa de 15 a 17 anos, que dá mais ou menos uns 10 milhões de adolescentes e jovens, nós temos 1.700.000 fora da escola. Sabe que isso é gravíssimo. Gravíssimo, quase 20%. E nós temos mais de 50% dos que estão na escola no ensino fundamental e não no ensino médio. Na idade errada, digamos assim. Na idade errada. Então, é um quadro, quer dizer, a olhar, e a educação integral, ela pode, certamente, ela é uma alternativa, porque toda essa distorção é gerada também por fatores internos da escola, né? Então, a questão da repetência, a questão que depois que gera a distorção e futuramente vai gerar a evasão. Então, nós temos uma população de risco dentro das escolas, hoje muito grave, né? Uma situação muito grave. E a educação integral, quer dizer, os que estão entrando hoje na escola aos 6 anos, quer dizer, com a oferta de educação integral, esses problemas podem ser minimizados. Então, ela realmente vem como uma alternativa, mas ainda estamos iniciando. Agora, é preciso muita força, muita vontade, muito recurso, realmente, para você. É uma situação irreversível, nós vamos fazer educação integral, certo? Mas precisamos ir com bastante força agora. Existem desafios, né? Os desafios são enormes. E aí, nesse sentido, a gente precisa realmente pensar em desafios que só podem ser superados quando a gente tem uma união de forças, né? E aí você precisa ter realmente uma soma de esforços, setor público,
setor privado, organizações da sociedade civil, para se pensar realmente políticas públicas. Porque, como a Amabile falou, no ponto de vista do governo, a gente é um sistema federativo. Então, cada município, cada estado tem autonomia para desenhar sua política de educação integral. É claro, ter o Plano Nacional de Educação, como você comentou, que já tem agora metas, né? A meta de universalização das creches. Exato. E metas para a educação integral de cobertura, né? 50% de escolas, 25% de alunos recebendo. Isso coloca uma meta aí para os municípios e estados que precisam realmente somar esforços para pensar espaços, né? Dentro e fora da escola, parcerias entre secretarias, de que forma a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esportes, assistência, que tem muita parceria com organizações sociais na comunidade, podem somar forças com Secretaria de Educação e outras secretarias também que podem fazer essa articulação para ampliar essa oferta, né? E aí é pensar não só escola de tempo integral, mas outras modalidades de educação integral com essas articulações de comunidade e outros setores. Que vai além da própria escola tempo integral, né? Agora, aí está uma grande dificuldade, um grande desafio a ser enfrentado, que são, por exemplo, se você olhar toda a definição de educação integral e a concepção que está sendo construída fala dessa integração de áreas. Agora, as políticas teriam que ser articuladas, intersetoriais. Isso é muito difícil. A gente tem acompanhado as iniciativas de municípios aí pelo Brasil todo e essa é uma dificuldade enorme. Quer dizer, nós ainda trabalhamos, quer dizer, isso está na perspectiva da educação integral, mas de fato a hora que entra nas questões legais, questões jurídicas e de uma política intersetorial, isso é difícil, está sendo muito difícil, uma dificuldade enorme. E existiria uma... Isso precisaria, porque você tem quadros, você tem questão de financiamento, de repasse de recurso, de como convênios que se possam fazer entre instituições para promover a educação integral. Isso nós estamos ainda bastante limitado. E aí é importante até olhar os municípios, né, e estados que têm conseguido montar esse tipo de articulação e disseminar boas práticas e quando a gente promove alguns encontros entre secretarias distintas para trocar essa experiência e essa metodologia, né, porque requer competência, requer estratégia para somar, não é simplesmente vamos juntar aqui forças e vamos improvisar. Você precisa de planejamento, de qualificação e de cooperação bem intencional. Né? Quer dizer, esses exemplos o exemplo que eu dei, por exemplo, de Pernambuco, que conseguiu colocar 1/3 dos alunos em tempo integral no ensino médio, e o exemplo do Ceará, que é um estado que conseguiu colocar no ensino fundamental 2, 1/5 dos seus alunos já em tempo integral, é significativo e deve contar com articulações que vão além da própria Secretaria de Educação do Estado e do município. Certamente. Um município que, inclusive, tem avaliação de impacto já ao longo dos anos, que mostrou ganhos de aprendizagem e também ganhos no sentido de hábitos de estudo, concentração, convivência, foi Belo Horizonte. Belo Horizonte, com uma política pública que atravessou diferentes gestões e com um modelo muito inovador, que está sendo uma referência para outras redes, porque pensa o aluno em tempo integral, não a escola em tempo integral, e essa oferta de educação integral envolve parceiros como universidades, incluindo estagiários também das universidades, secretarias, outras secretarias da própria prefeitura. É uma política liderada pelos prefeitos, isso ajudou muito a Secretaria de Educação a alavancar, e organizações sociais oferecendo em parceria com a escola a ampliação da jornada, com oficinas em diferentes áreas temáticas, mas com uma articulação pedagógica, uma coordenação pedagógica que trouxe ganhos, inclusive nas avaliações externas de português e matemática. Então, acho que tem aí uma trajetória que precisa ser estudada. Tem experiências bastante interessantes e já acho que tem algum tempo. Agora, o que nós não temos ainda, estamos começando a construir, são indicadores para avaliar a educação integral. Até por conta da concepção, né, de formação, de desenvolvimento integral, os indicadores que nós temos hoje da escola, e o grande indicador é o IDEB, ele não dá conta desta concepção mais ampla, né? Então, isso também precisaria ser construído. Eu acho que na questão pedagógica tem grandes desafios. Desde um currículo para a educação integral, certo? A questão das metodologias, dos processos de avaliação, então isso no campo mais ligado
as instituições que fazem uma ação educativa, essas questões são questões ainda para avançar bastante. Porque, inclusive, educação em tempo integral não significa mais disciplina ou não, disciplina. Não. E o que acontece muito, pelo menos aqui a gente consegue acompanhar aqui em São Paulo, que ela acontece no período da manhã, por exemplo, acontece a educação, digamos assim, regular, normal, e à tarde vem o complemento, digamos assim, outras atividades, e não há realmente uma divisão, né? Uma mescla dessas disciplinas, né? Bom, isso já está avançando, pelo menos em termos do discurso, e na literatura você já não encontra muito essa ideia de complementar as ações das escolas. O contraturno escolar, como o pessoal diz, né? Que são as oficinas, que muitas vezes são consideradas até atividades mais interessantes, mais lúdicas e tal. Então, estamos superando isso, pelo menos no discurso. E a ideia em prol mesmo de uma construção de um plano de desenvolvimento integral para as crianças e jovens. Então, isso implica um planejamento conjunto, um currículo, um sistema de avaliação. Talvez diretrizes mesmo, curriculares, muito para essa área. Essa área. O que é um grande avanço para a escola hoje, porque mesmo no ensino regular, nós questionamos a questão do currículo, a questão da avaliação e tal. Então, é uma grande possibilidade da educação integral, ela traz esta possibilidade, esta abertura da gente poder avançar nas questões da educação. Transformar toda e transformar prática. toda a escola e todas as ações educativas, né? Sim, porque historicamente, vocês falam da necessidade de ter uma política, de ter uma diretriz, porque a educação em tempo integral no Brasil não é uma coisa nova, né? Desde o Anísio Teixeira, com aquela escola parque, né? Depois isso aí acabou em algumas experiências estaduais, os CINEPs no Rio de Janeiro, né, com Brizola, enfim. Agora, é preciso ter alguma coisa mais que direcione uma política nacional, certo? Porque você tinha experiências mais pontuais, mais isoladas e experiências importantes e que já construíram um caminho. Agora, a gente está falando de uma expansão realmente em termos de uma política. E que é possível pensar dentro de uma mesma rede, né, de uma mesma cidade, diferentes modalidades de educação integral. Então, é possível se pensar no mesmo sistema, você ter a escola de tempo integral, em que tudo é feito lá, com profissionais da escola. Você pode pensar também no mesmo sistema, a oferta também desse modelo parceria ONG-escola, né? Você pode pensar também um modelo que trabalha mais com o uso dos espaços públicos, a circulação no território, ou uma mescla dos três. Inclusive, a expansão da educação integral, ela vai precisar dessa diversificação, dessa contextualização. E quando a gente, voltando lá para a pesquisa, porque eu acho que isso também a gente queria entender, e como é que o brasileiro pensa, né, sobre essas diferentes modalidades. Quando apresentados esses três modelos, os brasileiros deram notas altas para todos os três. Então, não houve, por exemplo, uma aprovação maior da escola em tempo integral sozinha, ou uma aprovação maior da ONG Escola. Todas receberam notas entre 8,9 e 9. Então, você olha também que essa abertura do cidadão comum, que não está no dia a dia do debate sobre educação, ele apoia essa diversificação. E é a saída para se pensar nessa expansão na velocidade que a gente precisa. Né? Porque o que determina muito são as forças educativas de um determinado território. Exato. E, claro, você tem aqueles muito vulneráveis, que contam com poucos recursos, mas você tem aqueles que já têm alguns recursos. E a ideia, então, é unir e formar planos educacionais, certo, conjuntos, e aí as políticas também cooperando. Nós temos uma experiência bastante interessante, que é o Prêmio Itaú Unicef, premia ONGs que desenvolvem ações socioeducativas em parceria com as escolas. Isso já tem muitos anos. Nós estamos na 10ª edição, são 18 anos acompanhando essas experiências pelo Brasil. E realmente tem um movimento muito forte. As instituições conseguem, até um certo ponto, fazer um trabalho interessante nessa perspectiva da educação integral, compondo as ONGs com as escolas. Agora, a gente vê que isso tem uma limitação, quer dizer, chega um momento que ele precisaria ter condições, certo, que apoiassem essas iniciativas para que isso pudesse ganhar força. O Fundeb, então, por exemplo, ele financia, a gente tem agora um mapeamento que foi feito pelo próprio Ministério da Educação com algumas universidades, e
que na verdade perguntou para os municípios, eles fizeram uma pesquisa perguntando onde existe experiências de educação em tempo integral, e dos 5.564 municípios brasileiros, apenas 23,7%, 39% dos municípios tiveram algum tipo de experiência com educação em tempo integral, sendo que 23% desses 39%, né, ou seja, quase um quarto, tem experiências a menos, ou há um ano ou a menos de um ano, ou seja, são coisas muito novas que estão crescendo, né? Mas agora, as experiências financiadas pelo Ministério da Educação que são menores, né? Menos de 30% dessas experiências são financiadas pelo Quer dizer, há boas perspectivas, porque o Programa Mais Educação, ele quer chegar, por exemplo, em 2003, já a 45 mil escolas no país. E aí vem o financiamento junto. E isso realmente foi um grande estímulo. Mas é que, na verdade, você precisa de mais recursos, mais condições, porque você precisa ter uma política implantada lá no município que também responda a isso, que também dê garantia de algumas condições, porque a escola e os seus parceiros ali no entorno, eles vão até um certo ponto só. Né? A gente no Mais Educação, ele tinha essa meta aqui de 2010, atender até 10 mil escolas nas capitais, né? Então, seria tentar ampliar isso, né? Agora, a educação em tempo integral, ela seria mais importante no ensino fundamental ou médio, ou nos dois? Interessante. Assim, a gente, pensando no conceito de educação integral que a gente trouxe aqui para essa nossa conversa, que não é só ampliar tempo, mais espaços, conteúdos, nós acreditamos que ela tem benefícios para todos os segmentos. Agora, o que a gente observa é que, por exemplo, tem um modelo de educação integral, que é a escola em tempo integral, que costuma funcionar melhor com alunos do ensino fundamental. Quando a gente vai observar o jovem, o adolescente, ele quer circular pela cidade, ele quer conhecer outros espaços. Isso a pesquisa que nós fizemos com Datafolha mostrou claramente, que os jovens na faixa de 16 a 24 colocavam um peso muito maior na necessidade de que as atividades de educação integral também acontecessem fora da escola, também tivessem uma ligação com essa outra parte do mundo adulto e das organizações, e das empresas e dos equipamentos públicos, né? Então, acho que a forma como fazer educação integral, ela também precisa dar respostas para cada segmento, eu diria. Né? E quanto mais vai chegando na adolescência, mesmo nos anos finais do fundamental, 8º, 9º ano, você precisa... claro que você precisa pensar isso em todos os segmentos, mas aí fica ainda mais nítida a necessidade de você diversificar currículo, de você integrar as ações, de você garantir a circulação pelo território e a parceria com outros equipamentos, outros recursos na comunidade. Você concorda com isso também? Eu concordo. Embora eu acho, por exemplo, que nós realmente temos que aumentar, porque se você compara, por exemplo, o Brasil é um dos poucos países no mundo com 4 ou 5 horas de escolaridade, né? Mesmo a China tem 9 horas, Xangai tem 8, mesmo o México tem 1.200 horas ano, Argentina 1.100, nós temos 800 horas, quer dizer, vai ter que ampliar. E agora, os diferentes modelos de fazer educação integral, isso que é uma ideia assim, bastante interessante, que não é uma única proposta para todos os segmentos, você vai ter que realmente compor. Exato. Sabe? Então, eu concordo com a ideia. A gente visitou recentemente, o governo do estado de São Paulo fez um programa do ensino médio em tempo integral recentemente, e no começo do ano, 16 escolas foram escolhidas para começar com esse projeto, e a gente conversou recentemente com uma escola que a gente visitou, e resultados em disciplinas em matemática e português, que são as disciplinas mais sensíveis, digamos assim, da educação que a gente acompanha, eles tiveram bons resultados, assim, resultados expressivos de melhora, tanto na matemática quanto no português. Quer dizer, realmente tem resultado no... Tem resultados favoráveis. Resultados favoráveis na prática mesmo, né? Exato. Agora, um ponto a levar em consideração, principalmente quando se trabalha com a juventude, que seria o ensino médio, é que os alunos precisam ter, como a Patrícia disse, um protagonismo muito forte. Quer dizer, você precisa responder às necessidades desses jovens, certo? O que é que eles têm uma capacidade muito grande, e o que eu acho muito interessante é que eles já fazem escolhas. Enquanto você tem os mais jovens que ainda
as escolhas ficam por conta da família e tal, o jovem já está escolhendo o que fazer, o que ele quer, como ele quer conduzir sua vida, isso do modo geral. Então, você precisa envolvê-los muito nisso e precisa responder realmente às demandas. Sim. Então, isso precisa ser muito pensado. Quer dizer, não dá para fazer pacotes e colocar isso dentro das escolas. Quer dizer, quando o aluno mais velho, ele vai tendo uma opinião, né? Uma opinião a respeito disso e os resultados podem não ser tão favoráveis quanto os esperados. Né? E foi bom, quando a Amab ele traz, né? Isso vale não só para o Brasil, né? Eu acho que quando a Amab ele traz o contexto internacional, pensando em jornada, a gente hoje observa um movimento entre os países membros da OCDE e, sobretudo, de países que se tornaram destaque pelos resultados em matemática no PISA, né? Isso vai pegar Coreia, Singapura, que precisaram, nos últimos 2 anos, estão repensando o seu currículo, né? Já estão reconhecendo que precisam desenvolver outras habilidades, não só cognitivas, entre os seus jovens. Então, não adianta só ele ser ótimo na matemática, no PISA, na avaliação internacional. Então, habilidades como cooperação, criatividade, empreendedorismo, protagonismo. Então, são países que se tornaram referência nas avaliações externas, estão falando, opa, a gente tem que repensar aqui como é que a gente pensa essa proposta e essa educação para o jovem. E aí é na linha de uma formação integral. Né? E isso é interessante também. Quer dizer, nós vamos ter que dar um saltinho. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente deve se apoiar as disciplinas que hoje compõem o currículo e tal, precisamos de um desempenho melhor, nós temos que avançar também, certo? Então precisamos estar, precisa muita boa vontade, muito recurso, muito planejamento para a gente poder dar esse salto. O Plano Nacional de Educação, ele é ambicioso nesse sentido, né? De tentar pelo menos chegar a 50% das escolas e os 25 em tempo integral, né? E eu estive na semana passada em Brasília, eu conversei com os 2 presidentes da Comissão de Educação, o Gabriel Chalita, que é presidente na Câmara. Ele me disse, olha, Fábio, se só essa meta for cumprida, do tempo de educação em tempo integral, a gente já vai ter um grande avanço. Grande avanço. No Senado, o senador Cristóvão Buarque, ele falou que a ideia dele, ele tem um projeto de emenda constitucional para tentar fazer com que essas escolas sejam todas federalizadas, é um projeto muito ambicioso, né? Porque os institutos federais realmente funcionam muito bem, têm uma estrutura impecável, mas são ideias todas pensando também em uma educação que seria de tempo integral, né? Então, é irreversível isso, certo? Como política é irreversível. É que nós precisamos dar uns passos aí mais rápido, talvez, certo? A gente já tem algumas experiências exitosas, certo? Mas é uma situação irreversível. E o apoio que precisa ser dado, né, para os municípios, estados, eu acho que o Plano Nacional é um avanço, sim, porque coloca metas e ele catalisa. Agora, ele é um ponto de partida, mas o movimento mesmo vai acontecer no dia a dia, no município, com as prefeituras, com os governos estaduais, e aí, como a gente comentava antes, né, somando esforços com ações, lideranças, conteúdos, saberes que também já estão acontecendo, seja na iniciativa privada, seja nas organizações da sociedade civil, que é a grande força do Brasil. O Brasil se destaca entre outros países com as nossas dimensões continentais e mesmo outros países desenvolvidos menores, em termos da riqueza de organizações sociais desenvolvendo trabalhos, projetos com crianças e jovens. Não tem outro país com essa riqueza, com essa criatividade e diversidade. Né? Tem um dado interessante também em relação às escolas particulares, né? Recentemente também a Folha de São Paulo fez uma reportagem sobre esse assunto, né? Dizendo que triplicaram as matrículas em escolas de São Paulo. Eles até associaram também a nova lei das empregadas domésticas, que, né, elas não podem também mais estar tão presente dentro de casa, do jeito que estavam, daquela maneira, digamos assim, exatamente, de horários e tudo mais. E aí, as próprias escolas particulares começaram a oferecer isso também, né, gente? O que vocês acham desse fenômeno também? É tendência. É tendência, não é só de tendência escola que pública. responde a uma demanda, né? Quer dizer, é uma necessidade e o assunto veio, está em debate. Quer dizer, a pesquisa mostra o seguinte, que a população ainda não conhece o termo, de um modo geral, a população. Mas o assunto já vem sendo trazido aí. Quer dizer, o programa Mais Educação, desde 2008, colocou essa discussão. Então, isso criou realmente
a possibilidade do debate, isso está sendo divulgado, está sendo mobilizado, certo? E eu acho que é daqui para frente. Quer dizer, era previsível que as escolas particulares, elas ampliassem. E de certa forma, mesmo antes dessa tendência, se a gente for pensar nas crianças das famílias de classe alta e classe média, sempre foi uma tradição da criança poder fazer um curso de inglês, uma aula de dança, uma aula de karatê. Não porque a criança vai ser professor de karatê ou porque vai ser dançarina, mas porque o que está por trás disso, né? É a ideia de você ter uma formação integral. Então, quando a gente pensa em educação integral no eixo de política pública, também é para garantir equidade. Quer dizer, crianças e adolescentes com menos oportunidades, né, ou com famílias que não podem pagar por esses serviços, por essa oferta, isso está na responsabilidade do poder público, sim, do ponto de vista de equidade, né? Então, eu acho que... E sempre, quando a gente pesquisou, de novo, né, reforçando, entre os brasileiros, qual era a expectativa deles, né, qual era a principal vantagem da criança mais tempo e com mais conteúdos de aprendizagem, não era aquele estereótipo de para o pai de classe C, D e E ou de baixa escolaridade, porque a criança tem merenda, porque a criança tem uniforme, ou porque aí eu posso trabalhar o dia inteiro e ela fica lá. Não, a maior parte, mais da metade, está preocupada, porque acha que uma vantagem é que a criança vai aprender mais e que a criança vai estar mais preparada para o futuro. Então, a gente também tem que olhar esse Brasil e ver que as expectativas agora de aprendizagem, de mais aprendizagem, estão mais altas para toda a população. E há resistências em relação à educação em tempo integral? Que tipos de resistência que ela sofre? Olha, de alguma forma, a população ainda não está... essa não é uma luta da população. Quer dizer, quem discute a educação integral ainda precisa esclarecer muito a sociedade, de um modo geral. Então, por exemplo, não é um desejo forte, que não há uma reivindicação forte nesse sentido. Então, em alguns momentos, isso, quer dizer, tem toda uma prática, uma cultura. Por exemplo, a escolaridade no Brasil é de 4 horas, 5 horas. As famílias se ajustaram a isso. Claro que ter mais tempo de escolaridade pode responder às necessidades da família, mas, por outro lado, também pode trazer algum tipo de problema, certo? Então, por exemplo, tem ainda, muitas vezes, os mais vulneráveis ficam na educação integral, certo? Os alunos que têm alguma outra condição, nem sempre há um interesse ou da família, certo? De manter esse aluno na escola. Então, acho que ainda existe todo um trabalho de esclarecimento e de mostrar que isso é um direito. Né? A gente fez essa pergunta na pesquisa porque também a gente ficou interessado. Como é que o público está vendo, como é que os brasileiros estão vendo as desvantagens, né? Embora 9 entre 10 tenham aprovado, a gente foi perguntar para aqueles 10% o que é o entrave, quais são os receios. E aí tem alguns receios que são importantes para a gente considerar como condições reais. Por exemplo, uma preocupação apontada foi a circulação no território. Então, em áreas muito violentas, a criança sair da escola para fazer uma atividade fora daquele bairro levanta preocupações de segurança para a família. Isso é uma mensagem para quem está pensando aquela oferta, aquela modalidade, que condições a gente cria para garantir a circulação no território com segurança. Uma outra preocupação era o cansaço, né? Que para nós era a criança fica muito cansada, ou o adolescente fica muito cansado. Fica mais cansado se for mais do mesmo, né? De um jeito que não é interativo, que não é estimulante. Então, essa preocupação, essa resistência, também diz muito da preocupação de oferecer algo que interesse, que mobilize o estudante para motivá-lo, né? Essas resistências informam a gente pontos aí de trabalho. Gente, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Muito obrigado pela presença de vocês, agradeço muito aqui. A Educação Brasileira de hoje fica por aqui e volta na próxima quarta-feira. Até lá!